Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós nessa noite de hoje. Então, nós estamos aqui mais uma vez para falar, sobre o Evangelho de Jesus, sobre os seus ensinamentos na noite de hoje, trazendo alguns assuntos para que possamos conversar sobre eles. Eu vou começar fazendo uma leitura do Kalunga. Como eu já expliquei para vocês, Kalunga é um espírito muito evoluído e ele traz para nós sempre lições muito interessantes. E eu vou ler inicialmente uma lição chamada Abrace este dia. Então ele começa falando assim para nós: nada é o mesmo de novo. Cuidado para não repetir a vida. Repetir os enganos é bobagem. Repetir os acertos é estagnar. Mover-se e caminhar é o seu destino. Cada ser tem sua jornada. Não tema, contudo, pois os corações próximos nunca se distanciam realmente, mas comungam pela eternidade na alegria do sentimento sublimado. Sinta-se feliz no dia de hoje. Abrace este dia que se oferece como uma dádiva, como um presente divino para ser bem utilizado. Não despreze este presente. Utilize-o para ser melhor, para amar mais ainda, para ofertar mais de si aos outros, realizando seu próprio caminho de provas, mas também de sucessos e lições aprendidas. Hoje é uma bênção de Deus em suas mãos, para ser transformado em luz divina em seus pensamentos, palavras e gestos que multiplicam a iluminação em torno de si. A vida é simples. Não complique, meu amigo e minha amiga. Agora vá e abrace com amor e vontade este dia. Que bonito, né? Kalunga é sempre muito, muito iluminado, com palavras simples. Ele nos diz muita coisa maravilhosa, coisa interessante. Ele começa falando, quando cuidado que você tem para não ficar repetindo. O que é repetir? Repetir e repetir. É você todo dia levantar, achar que o dia vai ser igual a todos os dias. Nenhum dia é igual ao outro dia. Eles sempre são diferentes em algum aspecto. E ele está aqui para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender a cada dia. Interessante quando ele fala aqui: repetir os enganos é bobagem. Repetir os acertos é estagnar. Então, se a gente se enganou com alguma coisa, não vamos cair essa bobagem, como ele diz, de errar novamente. Também interessante, quando ele fala, a repetir os acertos é estagnar. Ou seja, vamos acertar em coisas novas, vamos ser criativos. Ele nos convida, nos chama para sermos criativos, Então ele fala aqui, não tema contudo, mais à frente ele fala, não tema contudo, pois os corações próximos nunca se distanciam realmente. É aquilo que a gente comenta na doutrina espírita, que aqueles entes queridos, que eles se vão, eles sempre estão ali próximos de nós. Eles não se distanciam, eles estão ali. Pode ser que eles estejam precisando
de muitas orações, mas tem também aqueles que já cresceram muito, que evoluíram muito, e eles podem estar em torno de nós para nos ajudar. E quando eles tiverem condições, eles estiverem para reencarnar, muito provavelmente eles estarão ainda mais próximos de nós ainda. Mas eles comungam pela eternidade na alegria do sentimento sublimado. Então eles estão sempre ali, próximos da gente. Né? Os mesmos sentimentos estão ali conosco para sempre. Ele fala pela eternidade. Então estaremos sempre juntos. Apenas nós nos distanciamos temporariamente daqueles entes que nós amamos, que vão para a espiritualidade antes de nós. Mas na frente ele continua. Sinta-se feliz no dia de hoje. Abraça o dia que se oferece como uma dádiva, como um presente divino para ser bem utilizado. Então, cada dia é importante para ser bem utilizado. Quando ele fala não repetir a mesma coisa que você fez ontem, porque todos os dias são diferentes. Eles se oferecem para nós, para a evolução, para evoluirmos. Não desprezar esse presente que Deus dá para nós. Que é quando amanhecemos, olhamos aquele dia maravilhoso. O dia pode estar o dia do jeito que tiver. Ele é sempre maravilhoso, porque é um novo dia para nós aprendermos. E ele vem falando, utilize-o, ou seja, o dia, para ser melhor, para amar ainda mais, para ofertar mais de si aos outros. Olha que interessante. Estamos aqui para evoluir a nós e ao nosso próximo. Aquilo que Jesus falou, amar ao seu próximo. Então ele fala para ofertar mais de si aos outros, realizando seu próprio caminho de provas, nosso caminho, que estamos aqui para aprendermos nesse nosso planeta, que a destinação são as provas que passamos, né, aqui nesse planeta, mas também de sucessos, é o caminho também de sucesso, não é só prova, e lições aprendidas. Então, Calunga realmente é espetacular, né? Hoje é uma bênção de Deus em suas mãos para ser transformado em luz divina. Então, quando ele fala ser transformado em luz divina, é aquilo que Jesus falou. Brilhe a vossa luz. Nós temos muita luz, mas ela ainda está ali esperando de nós essa revelação para nós mesmos, para nós fazermos brilhar essa luz divina que existe dentro de nós. Então, essa luz divina está nos pensamentos, palavras e gestos, que multiplica a iluminação em torno de si. Então, é a forma como nós pensamos, a forma que nós nos comunicamos com as pessoas, os gestos, ou seja, as atitudes que tomamos durante cada dia da nossa vida. E ele fala aqui na frente com a total simplicidade que Calunga tem. A vida é simples. Não complique, meu amigo e minha amiga. Vá e abrace com amor e vontade este dia. Ou seja, sejamos plenos em cada dia, em cada amanhecer. E eu vou ler para vocês um outro livro aqui, que é nosso conhecido, esse livro, né, que é o Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E eu escolhi uma lição 86, quando ele fala intentar e agir. É a lição 86. Quando ele diz assim, Paulo diz, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Que interessante, né? Vou até repetir. E fazei veredas direitas para os vossos pés,
para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Paulo está em Hebreus, capítulo 12, versículo 13. Então vamos ver o que diz Emmanuel para nós. Emmanuel diz o seguinte: o homem bem intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à vontade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. É necessário meditar no bem. Todavia, é imprescindível executá-lo. A providência divina cerca a estrada das criaturas com o material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das, entre aspas, veredas direitas, a que Paulo de Tarso se reporta. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto em torno de seus caminhos seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se, como podem, nas margens do serviço de ordem superior e, de quando em quando, se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhes ajustem à mentalidade inferior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases, a fim de que se não desviem inteiramente dos divinos desígnios. Aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faze isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. Interessante essa lição, quando ele já começa pelo título, intentar e agir. Ou seja, intentar é aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós planejamos, né? A gente pensa muito, a gente idealiza, a gente planeja e logo em seguida vem a palavra-chave, agir. Devemos agir, fazer aquilo que nós realmente planejamos. Porque muitas vezes os planejamentos, os sonhos, eles ficam só na área, né? Etérea, voando no espaço e tal, e a gente não consegue muitas vezes concluir, não conseguimos muitas vezes agir fazendo. Então ele fala aqui, quando Paulo fala, ele diz que convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. Então, se ficarmos só ali pensando, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, e a gente não vai e realiza, é como ele diz, ela vai ficar só na intenção, sem maior benefício, né? E aquilo que nós, às vezes, quantos planejamentos, quantas coisas belíssimas, quantas coisas bonitas, né? A gente planeja, mas às vezes não realizamos. Não chegamos ao fim, não chegamos a um bom termo, né? Então ele fala, é necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo. Eu posso estar cheio de boas intenções, mas eu fico na área do pensamento. Eu não executo nada. Aí eu não faço nada, né? Quando ele fala, a providência divina cerca a estrada das criaturas com material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas,
a que Paulo de Tarso se reporta: vereda direitas, o caminho certo, a porta certa para entrarmos. Não adianta estarmos em outras veredas, nos desviando do caminho, que aquilo que Jesus nos mostrou, aquilo que Jesus nos indicou, que está tudo no seu roteiro de vida, que é o Evangelho. Tudo ali está aquilo que Jesus trouxe para nós, né, os ensinamentos, e que devemos seguir. Difícil? É, muito difícil. Né? É complicado. A gente está no mundo atual cercado de tantas coisas, de tantos pensamentos, muitas vezes negativos, que se aproximam de nós. Encontramos pessoas, quando ele fala, que manquejam, ou seja, aquelas pessoas que estão ali do lado, que estão em situações difíceis e, infelizmente, muitas vezes tentam nos levar por esses caminhos, né? Quantas vezes cada um de nós pode ter recebido, muitas vezes, propostas, como a gente fala, propostas indecentes na nossa vida, para nos desviar do caminho. Devemos estar muito atentos com tudo isso aí. Então ele fala aqui, vamos mais à frente aqui, quando ele diz que os servidores do Cristo, os fiéis do Cristo, muitas vezes se aproximam de nós, esses que manquejam, muitas vezes, propondo-lhes medidas e negócios que lhes ajustem, que seja, dessas pessoas que têm ideias inferiores, para ajustar a mentalidade dele, ou seja, as mentalidades inferiores. Somente aqueles que constroem estradas retas, como ele fala na frente, veredas direitas, né, como ele diz, escapam-lhes aos assaltos sutis. É aquilo que em outras denominações falam das tentações, né? Defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases, a fim de que se não desviem inteiramente dos divinos desígnios. Que muita gente, às vezes, ela tem sede de aprender, sede de aprendizado. Então a gente tem que oferecer a essas pessoas, como ele diz, novas bases, para que elas, pelo menos, pensem a respeito de coisas novas, de coisas boas, de coisas diferentes que podemos levar a essas pessoas. Aí ele vem aqui concluindo, falando: aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas. Ele vem insistindo nisso, que não adianta você fazer 1000 planejamentos, muitas coisas, e você realmente não partir para a realização. Para que as tuas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Como dizia Santiago. Tiago, o apóstolo, falava, né? A fé sem obras, ela é morta. Então, tudo morre se a gente não tiver o dinamismo de realizar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Concluindo, diz: faze isso por ti. Ou seja, a gente faz, primeiramente, por nós, para a nossa evolução. Que necessita de elevação. Todos nós necessitamos de elevação e estamos aqui, neste planeta, para isso, para evoluirmos, para aprendermos cada vez mais. E por aqueles que ainda te procuram manquejando. Porque aqueles que estão próximos a nós, necessitando de uma ajuda. Essa ajuda, quando a gente fala em ajuda, essa ajuda ela pode ser material, né, num primeiro momento, porque as pessoas realmente, muitos precisam de uma ajuda material. Mas essa ajuda também pode ser uma ajuda espiritual, de uma conversa. As pessoas muitas vezes estão necessitadas de uma luz, para que a nossa luz, que temos uma luz, que estamos em evolução ainda, para que ela se brilhe cada vez mais, podemos levar essa luz, um pouco dessa luz, para os nossos irmãos que estão necessitando. Eles estão ainda no caminho,
mas ainda não encontraram o verdadeiro caminho. Então eles vão para um lado, eles vão para o outro, estão cheios de dúvidas, e nós estamos aqui para fazer esse esclarecimento a todos os irmãos. Lições maravilhosas, as duas lições do Calung e aqui do Pão Nosso, elas se juntam, porque o Calung, quando fala para aproveitar o dia, abraçar aquele dia, e aqui ele fala da realização de obras, de fazer. Então é aproveitar o dia, é abraçar o dia, para que a gente possa realizar muitas obras na nossa vida. Então é isso, meus irmãos. Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero proximamente nós podermos ainda conversar sobre temas maravilhosos, que todos eles estão inseridos no Evangelho do nosso Mestre. Que assim seja. Uma boa noite para todos.